Lembrando, irmãos, que nós temos esse corredor aqui das portas, onde você é privilegiado com 2 ventiladores e o ventilador divino, que é Deus, né, mandando vento para nós. Então, se você quiser aproveitar esses lugares aí. Eu devia ter feito isso antes, mas acabei esquecendo. Está conosco alguns visitantes que não são tão visitantes, né? Família aí da Vivi, também do Hugo e das nossas irmãs Priscila, Ludmila. Os pais estão aí conosco, sejam bem-vindos novamente, tá? Irmãos, já abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17. Deixa aí aberto, porque nós vamos observar alguns versículos desse capítulo e outras passagens de 2 Reis. Mas antes eu quero recapitular um pouco, de maneira resumida aqui, aquilo que a gente está tratando, né? Nós temos como tema nesse ano tratar sobre algumas questões fundamentais em relação a o que é igreja. Nós somos igreja, portanto, esse é um assunto fundamental. É um assunto importante, principal, e que por muitas das vezes a gente ou não sabe algumas coisas nesse sentido, ou a gente acaba se esquecendo. O objetivo da gente tratar sobre esses aspectos fundamentais é para que a gente aprenda aquilo que é o fundamental, aquilo que, em outras palavras, a gente pode dizer, como Paulo disse, leite, né? O alimento líquido, o alimento mais tranquilo, mas que é extremamente importante, para depois a gente digerir coisas mais substanciais, coisas mais complexas, vamos assim dizer. A gente tem que ir pelo processo normal das coisas. Então é por isso que a gente está começando pelo começo, ou pelas coisas fundamentais, para depois a gente tratar de outros assuntos, que é também o objetivo nosso, se Deus permitir, Jesus não voltar, para 2025. A gente começou a falar sobre esse assunto, né? Crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã, desde o início do ano. E muita coisa a gente já tratou, mas muita coisa ainda não. Então a gente vai precisar de tratar sobre esse assunto também no próximo ano. Por isso que, se tudo der certo, 2025 a gente avança 2025. 2024 a gente vai continuar com o mesmo assunto. Entendeu? Aí 2025, o objetivo é tratar de outras coisas, como por exemplo, evangelismo, discipulado. Qual é a ideia? Não adianta a gente tratar sobre isso se a gente não entender outras coisas mais essenciais e fundamentais, né? E por que a gente precisa entender e aprender essas coisas? Porque se a gente tiver dificuldade com isso, nós vamos ter problemas em coisas muito simples e pequenas, que se a gente já tivesse aprendido, tido a informação, isso não causaria dificuldade. Só um exemplo. Nós, como igreja, não somos iguais a todas as igrejas. Somos, mas não somos. Somos em que sentido? Nós somos igreja, povo de Deus. Nós somos irmãos em Cristo, certo? Mas existem algumas diferenças. E geralmente essas diferenças se tornam nítidas nos próprios nomes que as igrejas levam. Então a nossa igreja é igreja presbiteriana. Mas nós temos igreja batista, nós temos igreja assembleia e por aí vai, né? E
Como exemplo, então veja, nós como igreja presbiteriana, temos um tipo de sistema de governo que é diferente, às vezes, de uma igreja batista e de uma igreja assembleiana. Se a gente não entender isso, às vezes a gente pode estar numa igreja achando que o sistema de governo é um e não é aquele. E isso vai trazer certa dificuldade. Estão entendendo? Como que a gente precisa entender o que é ser igreja? E nós estamos falando de uma questão, um detalhe que é lá para frente, né? Que é quando nós vamos falar sobre a igreja, em específico, presbiteriana. Porque a igreja que a gente encontra nas Escrituras não era igreja presbiteriana. Ou era? Não era, né? Era o povo de Deus, a igreja de Cristo. E aí depois essas diferenças, essas questões todas foram acontecendo. O que a gente está fazendo é olhar para a Escritura e observar o que o próprio Deus nos ensina do que é a igreja. E uma das primeiras coisas que a gente tem observado, e vai continuar observando aqui, é que, apesar da palavra igreja não aparecer no Antigo Testamento, isso não significa que a igreja não existia. A gente já entendeu e aprendeu que a igreja sempre existiu, porque a igreja é o povo de Deus, e o povo de Deus sempre existiu desde Adão. E aí, nesse sentido, a igreja foi se tornando mais organizada, vamos assim dizer, foi crescendo à medida que o tempo foi passando. Então, a gente chegou em Êxodo para ver que agora havia um povo formado, que eram as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, o povo de Israel, com as suas tribos, os seus descendentes, os seus filhos, as gerações posteriores, etc, etc. Um grande número de pessoas que, vivendo nesse contexto, ou já sendo formado como povo, se encontrava cativos, escravos no Egito. Então é a partir do êxodo, da saída do Egito para a terra que Deus prometeu aos patriarcas, é que a gente começa a ver essa caracterização de igreja sendo formada a partir do livro de Êxodo, que é quando Deus então chama Moisés para ser o líder sobre o seu povo. Mas antes de Moisés, antes do povo ser formado nesse grande grupo de pessoas, ou nessa grande quantidade de pessoas, nós já tínhamos um certo tipo de liderança que estava em que tipo de pessoas? Para quem acompanhou aqui os estudos. Vocês se lembram? Não, antes. Bem antes. Arão? Adão? Depois. Nós temos Adão, aí depois temos lá os descendentes da mulher, né, os filhos de Deus, escolhidos de Deus, em contraste com os descendentes da serpente. Aí nós temos os patriarcas, mas nesse meio tempo todo sempre houveram líderes, que nas Escrituras eram chamados de... Não. Alguém de muita idade. Isso. Os anciãos. Antes do povo sair do Egito e ir para a terra prometida, antes de Deus chamar esse líder, esse primeiro líder, que lideraria toda a nação, haviam os anciãos, vários anciãos, pessoas experientes, pessoas de mais idade, com mais sabedoria, que eram procurados para poder aconselhar, para poder instruir em questões que aconteciam entre o povo. Então nós temos, em relação à liderança, anciãos, aí temos Moisés, primeiro líder sobre Israel. Estudamos que Moisés teve uma grande dificuldade, ele tinha as suas deficiências, as suas limitações, ele colocou dificuldade nisso, para não aceitar o chamado. Deus então levanta e concede a Moisés o seu irmão Arão para auxiliá-lo, ajudá-lo, até que ele
amadurece, até que ele aprende, e aí depois começa a liderar o povo de Israel, somente ele. Aí vimos também que, em relação à liderança, passaram a existir os cabeças e os chefes para auxiliar Moisés na função que ele tinha, porque era muito, era uma demanda enorme, ele não dava conta sozinho. E aí vimos que nesse sentido também dos anciãos, depois Deus diz para Moisés escolher 70 dos anciãos para também auxiliar ele na questão da liderança. Vimos que depois surgem os príncipes, que eram os cabeças das casas. Vimos que na liderança de Moisés, Moisés escolheu uma pessoa para poder auxiliá-lo, que foi Josué. Então veja, basicamente a gente está seguindo a ordem dos livros da Bíblia. O povo de Deus começa lá no Jardim do Éden. Aí em Gênesis 3,15, queda. Aí 2 grupos, os escolhidos de Deus e os rejeitados por Deus. Aí temos os patriarcas. Aí temos Moisés. Aí temos Josué. Depois do livro de Josué, Juízes. Temos os juízes. Depois do livro de Juízes, os reis. Aí nós paramos, então, nos reis, consideramos algumas coisas aqui, e aí a gente vai dar sequência para, se der tempo, creio eu que vai dar, a gente poder ir um pouco para o Novo Testamento, porque até então nós estamos apenas no Antigo Testamento. Depois que a gente passa do livro de Juízes, nós vimos aí a instituição do primeiro rei sobre Israel. Vimos que isso foi um problema, porque foi pela motivação errada, etc, etc. Então, o primeiro rei que governou sobre Israel foi quem? Depois, Davi, o escolhido de Deus. Depois, Salomão. E aí nós temos um dos filhos de Salomão reinando. Ele não teve sabedoria. O reino se divide em 2 partes, e aí depois dessa divisão nós temos uma série de reis que governaram tanto sobre Israel, como também sobre Judá, e Jerusalém. E nesse período houveram então um afastamento do povo para com Deus. E por causa disso Deus começou a castigar o seu povo, levantar povos para poder tratar com o seu povo. Então nós vamos nos deparar com situações aqui, tanto no livro de 1 Reis, quanto de 2 Reis, mais especificamente a partir do 2º livro dos Reis, desse contexto e desse período de cativeiro, desses 2 povos que eram um, mas que se dividiram. É por isso que eu pedi para os irmãos abrirem em 2 Reis 17, porque nós vamos observar aqui o cativeiro de Israel, capítulo 17, versículos 3 a 6. Segunda Reis 17, 3 a 6. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Sor, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. O que a gente observa aqui? O último rei que governou sobre Israel, Oséias. E esse rei, então, foi dominado pelos assírios. Aí, o povo de Israel foi levado cativo. E aí, o povo se vê
nesse contexto onde eles não estão mais na sua terra, onde eles não têm mais um rei que os liderava. Só que nós temos a outra tribo, né? Ou melhor, o outro reino. Nós temos o reino do norte, que é Israel, que tinha como capital a Samaria, e temos o reino do sul, que era a tribo de Judá e Benjamim, que tinha como capital cidade de Jerusalém. Capítulo de número 24, de 2 Reis. Nós temos agora o registro do cativeiro do Reino do Sul, da tribo de Judá e de Benjamim. O último rei foi Joaquim. Então, a partir do versículo 8, nós vamos ler até o versículo 25. Depois a gente vai passar para o capítulo 25. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Na verdade, falei que o último era Joaquim, mas foi Zedequias, desculpa. E reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo sobre a terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres destes, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes até 7.000, e os artífices e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. 18. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. 25, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então, tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Aí segue o texto,
você vai observar aí no subtítulo, o cativeiro de Judá. Então nós temos também um registro aqui do cativeiro do reino do sul, que eram a tribo de Judá e de Benjamim, a cidade de Jerusalém. Esse era o contexto, diferente do contexto que nós vemos desde Êxodo, ou começando em Êxodo, até esse período, onde o povo tinha uma terra, onde o povo tinha a sua própria liderança. Tiveram Moisés, os anciãos, Moisés, tiveram os cabeças, os chefes, tiveram os príncipes, tiveram os juízes, tiveram Josué, tiveram os reis. Agora o contexto é diferente. Não há uma liderança, de certo modo, como havia antes, nesse período anterior. E aí, apesar disso, nós temos então, como eu acabei de dizer, não uma liderança como era anteriormente ao cativeiro, mas ainda assim continua existindo liderança sobre o povo de Israel, seja lá no cativeiro, com os anciãos, seja quando eles saíram da Babilônia e voltaram para a terra de Israel, como a gente aprendeu aqui o ano passado, naquela série de sermões que nós tivemos no livro de Esdras. Então vamos abrir nesse livro, Esdras, capítulo de número 3. Esdras, capítulo de número 3, versículo 2. Alguém lê para nós, por favor. Então nós temos aqui a menção de um homem que liderou o povo de Israel nesse período de pós-cativeiro, né? Pós-Babilônia, que foi Zorobabel. Se a gente abrir em Ageu, Ageu foi um dos profetas que viveram nos dias pós-exílio. Ageu está no finalzinho do Antigo Testamento. Ageu, Zacarias, Malaquias. Capítulo 1, versículo 1. Nós temos de maneira mais clara a menção aqui de que Zorobabel foi um líder sobre o povo de Israel nesse período. Quem achar pode ler para a gente. Até aí, obrigado, Dudu. Perceberam que esse Zorobabel era filho do mesmo pai? Sealtiel, que aparece lá em Esdras. Então está falando sobre a mesma pessoa, só que lá não menciona que Zorobabel era o quê? Como é que está em Ageu, no capítulo 1? O que é mencionado sobre Zorobabel? Que ele era... Isso. Olha aí, Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá. No caso aí o sumo sacerdote era Josué. O que eu quero mostrar para os irmãos? É que desde que o povo de Deus passou a existir, houve liderança sobre o povo.
Antes a liderança estava no próprio Deus. E não quer dizer que nunca esteve, né? Ou depois deixou de estar. Mas era o próprio Deus. Depois, essa liderança foi sendo passada por outras pessoas. Conforme o povo ia crescendo, aumentando, essa liderança foi sendo confiada a homens. Desde os patriarcas até os reis. E não somente no período dos reis, quando o povo estava na sua própria terra, mas inclusive fora dela e novamente nela, mesmo sob o domínio de povos, como no caso aqui os babilônicos. Zorobabel era governador de Judá. Aí nós temos, vamos voltar lá para Esdras, menção de outras pessoas como líderes sobre o povo de Israel. Esdras capítulo 7. Versículos 1 a 6. Esdras 7, 1 a 6. Passadas estas coisas, então aqui o povo já tinha voltado, retornado a Israel, sob a liderança de Zorobabel, que era governador. Nesse contexto, o texto diz: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, aí vai falar da descendência dele aqui, até o versículo 5. Então vai ir para o final do versículo 5. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele estava na Babilônia e saiu dali para ir para Jerusalém, para retornar a Israel. Versículo 6. Quem era Esdras? Esdras era escriba, versado. A ideia de versado aí é alguém apto, como se tivesse mestrado, né? Pessoa que entendia, estudado na lei de Moisés. Lei dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano de Artaxerxes. Versículo 9. No primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então nós temos um tipo de liderança por meio de Zorobabel, que era um governador, vamos assim dizer, político, e nós temos uma liderança espiritual, né? Nós poderíamos dizer, uma liderança religiosa por parte de Esdras. E é interessante a gente observar aqui algumas questões sobre Esdras, olhando para o versículo 10, que está sempre atrelado àqueles que têm essa liderança espiritual sobre o povo de Israel, ou sobre o povo de Deus. Assim como também foi o caso de Moisés, como a gente sabe, como a gente conhece, aqui também aparece em relação a Esdras, que é o quê? O que está relacionado a essa liderança de Esdras? Olhando para o versículo 10. O que os irmãos aí acham que deve estar e sempre está relacionado àqueles que têm uma liderança espiritual sobre o povo de Deus? Pelas informações que a gente tem no versículo 10.
O que mais? Hã? Hã? Tá, estatutos, juízos, lei do Senhor, o que que tem? Coração aberto. Hã? Sim. Então, olha só, a gente tem, uma vez que nós já vimos o versículo 6, o que que deve estar relacionado àquele que lidera, tem uma liderança espiritual sobre o povo de Deus? A palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. E aí, alguém que ensina precisa ser alguém que conhece. Por isso que a palavra lá, no versículo 6, é versado. Porque como que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Você precisa saber daquilo que você está ensinando. De maneira resumida, irmãos, e a gente vai ver isso depois, né, também, futuramente, o ministério pastoral, o ministério de liderança espiritual, nunca pode ser desvinculado do quê? Das Escrituras. Sempre estará relacionado à Escritura, ao ensino da Escritura, da palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, para que esse conhecimento seja ensinado a outros. Esdras era versado na lei do Senhor, versículo 6, e no versículo 10, foi aquele que ensinou a Israel os estatutos e os juízos. Por quê? Esse povo estava 70 anos na Babilônia. Teve gente que nasceu na Babilônia e nunca pôs o pé em Israel. Talvez tiveram pessoas que nunca tiveram acesso à lei. Talvez ali ou aqui ouviram. Então era um povo que durante 70 anos viveu numa cultura pagã, se acostumando com aquelas coisas, muito provavelmente, se afastando de Deus, se esquecendo de várias coisas. E aí, um dos princípios que envolve o que é igreja, povo de Deus, é palavra, é ensino. Porque é por meio da palavra que o povo de Deus vive o que Deus quer para ele. Isso é uma das marcas, né, do que é a igreja, já adiantando aqui o assunto. E aí, nesse sentido, meus irmãos, isso é algo que a gente tem que se preocupar. Então, olha só, aplicando a nós, que estamos entendendo o que significa ser igreja, duas coisas. Primeiro, aqueles que serão ou que devem ser líderes espirituais sobre a nossa vida, têm que ser pessoas que conhecem as Escrituras. Significa que a pessoa precisa ir para o seminário? Não, mas ela precisa conhecer das Escrituras, porque envolve ensino. Então isso é uma característica que a gente tem que estar atento, para saber se aquela pessoa conhece ou não da palavra de Deus, porque se ela não conhecer, ou se ela conhecer de maneira errada, a igreja será instruída de maneira errada. Não é isso que aconteceu no período dos reis? Fulano de tal governou e fez o que era mal. E aí todo o povo desviou da presença de Deus. É muito sério, irmãos. Então o primeiro aspecto é esse, de nós como igreja, para com aqueles que serão os nossos líderes espirituais. Precisam ser pessoas que conhecem as Escrituras. É por isso que Paulo vai falar, e a gente vai ver isso depois, que aquele que almeja ser um líder, porque o próprio Deus chamou, não pode ser neófito. O que é isso? Não pode ser novo na fé. Ele precisa ter maturidade, ele precisa ter conhecimento, etc. Mas qual é o segundo aspecto para a gente aplicar aqui? É de observar que nos dias de hoje, muitas igrejas se preocupam e focam em várias coisas,
se atarefam de várias atividades, mas elas negligenciam aquilo que é fundamental, que é as Escrituras, ou que são as Escrituras. A palavra de Deus não é pregada. A palavra de Deus não é estudada. Louvado seja Deus que pela história, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, é uma igreja que se dedica nisso. Mas quer dizer que nós não temos defeitos? Longe de nós, né? Quem somos nós? Mas, irmãos, está atrelado ao que é igreja, está atrelado ao que o líder espiritual deve fazer a palavra, a Escritura. Ele precisa saber manejar, ensinar e passar isso para o povo de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido? Vocês acham que nós estamos vivendo períodos onde há mais fidelidade e zelo às Escrituras ou não? Como é que tem sido a percepção dos irmãos em relação a isso nos dias de hoje? Uhum. Perceba, irmãos, o que aconteceu nos dias da Reforma Protestante? Uma volta ao quê? Às Escrituras. Por que uma volta às Escrituras? Porque a igreja daqueles dias era uma igreja onde o acesso à Escritura não existia. E aonde o que era pregado das Escrituras era pregado em quê? Em que língua? Não era na língua, como é que fala a expressão? Original. Mas era na língua que só os sacerdotes, o clero, sabia. Imagina, irmãos, o que é você entrar numa igreja, aí o pastor pregar a palavra de Deus e você não entender absolutamente nada do que está sendo pregado? Como que isso vai transformar a nossa vida? Então, o que foi a reforma? Dentre tantas coisas, foi uma volta às Escrituras. Aí a Bíblia começou a ser traduzida, ela começou a ser impressa, e isso espalhou, chegou até os nossos dias. Uma coisa que eu estava pensando enquanto a Tânia estava falando, é do seguinte: por que é importante, meus irmãos, a gente entender, crescer no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã? Porque está percebendo como que a Escritura é fundamental na nossa vida? Você tem acesso a ela? Aonde você for, você tem acesso, né? No seu bolso. Mas aí a gente tem que avançar numa outra pergunta. Não é só ter o acesso que é uma bênção, mas a pergunta é: você sabe ler a Bíblia? Estou falando se você é alfabetizado ou não. Você sabe ler a Bíblia? A gente lê. Quer dizer que Deus não fala nada conosco? Fala. Por quê? Só por causa do Espírito Santo. De maneira que a gente não precisa saber grego e hebraico para entender a Escritura. Você já tem o intérprete lá no seu ouvido assim, ó, que é o Espírito Santo. Mas isso não exclui o fato da gente aprender
outras coisas, ter ferramenta e usar as ferramentas para a gente ter um conhecimento ainda mais profundo. Não é que Deus só vai falar conosco se a gente tiver um conhecimento profundo. Deus fala com a pessoa mais simples, mais desprovida de estudo, de conhecimento. Deus fala, irmãos. Mas o que eu quero para nós como igreja? A gente precisa sair do prezinho. Em outras palavras, o ideal eu não tenho bagagem para isso, né? Mas então você já começa na minha própria incapacidade. Mas o ideal seria o seguinte: a igreja saber ler a Bíblia no original. Pegar o hebraico e você ler o hebraico de trás para frente e saber o que está escrito. Era a gente poder pegar o grego e ler o grego. Esse que era o ideal. A gente precisa crescer, avançar. E aí começa em quê? No fato de que, e qual o problema? De que muitas vezes, irmãos, nós nem mesmo sabemos ler a palavra de Deus. Porque tem métodos de interpretação, métodos de estudo, onde alguns não são corretos. Por exemplo, nós não podemos ler a Bíblia de maneira somente literal e nem somente de maneira figurada. Então há todo um processo que a gente precisa aprender para extrair o máximo que a gente puder. Porque isso é essencial do que é a vida cristã, do que é a igreja. É a Escritura, sabermos ler, sabermos interpretar, sabermos compreender o que Deus está nos ensinando. Só que, vocês estão entendendo? No básico, às vezes a gente não sabe. Seja porque nunca foi ensinado, seja porque a gente lê pouco as Escrituras, seja porque a gente se esforça pouco. Mas, irmãos, aí o meu papel, pelo menos, vai ser esse, né? Para ver se Deus não me cobra nisso. É de ensinar como, por exemplo, nós lemos as Escrituras. Então, o meu desejo, não sei quando que isso vai acontecer, que eu não tenho o cronograma todo certinho, mas o meu desejo é de poder dar estudo aqui para os irmãos, como que a gente lê a Escritura, os métodos e tudo mais. E aí, fazendo isso, aí cabe aos irmãos aproveitar, né? E avançar e amadurecer. Oi. Irmãos, nós vivemos no mesmo contexto que o povo de Israel na Babilônia. Não porque a gente é
dominado e está vivendo numa escravidão. Mas é porque a gente vive no meio de pessoas ímpias. E qual o problema disso? E não seria diferente, né? O mundo tem dois grupos, os filhos de Deus, os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Essa realidade não vai mudar até que Jesus volte. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que a gente vive entre ímpios. Então isso é muito complexo, porque até que ponto que a gente tem que saber conviver com ímpios? O que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer? E é difícil no sentido também de que, sem perceber, a gente é influenciado. A gente acaba sendo contaminado. É por isso que eu acho importante a gente tratar sobre um assunto tão fundamental como esse, porque, por exemplo, quando a gente entende o que é o culto, por que acontece assim? De onde que surgiu isso? Por que é assim? Quando a gente entende a dinâmica das coisas, porque é Deus que está determinando que deve ser assim, quem determina é Deus, não é nós. Então, é muito difícil e a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente tenta inventar. Porque às vezes a gente está inventando coisa que Deus não falou, olha, não é para você fazer isso. Mas a gente precisa entender, para que a gente saiba o que a gente está fazendo, para que a gente entenda como que funciona, para a gente fazer da maneira certa. Se eu devo estar nesse meio, como é o caso da pessoa que você citou, se eu, ao estar, como eu devo estar, se o que é cantado na igreja, o que pode ser cantado. Está vendo como que a coisa vai sendo, vai abrindo o leque de coisas que são complicadas para a gente poder compreender e aplicar na nossa vida, mas começa pelo começo daquilo que é o mais essencial, o mais básico, fundamental. Como que eu leio a Bíblia? O que é ser igreja? O que é cultuar? Como é que eu cultuo a Deus? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Eu, como igreja, o que eu tenho que fazer? O meu líder espiritual, como ele deve ser? O que ele deve fazer? O que ele não precisa fazer? Até isso, irmãos. Na verdade, assim, o que me levou a ter o desejo de trabalhar esse assunto aqui, que a gente tem trabalhado, é de, por exemplo, até mesmo tirar um peso sobre a liderança espiritual. Porque às vezes é atribuído certas coisas para a liderança que não é tarefa dela fazer. Entendem? Só que a igreja não entende dessa forma. Às vezes até o próprio líder não entende. E aí quando a gente não entende, vai acontecer problema. E não precisava acontecer problema, se a gente entendesse. Essa que é a ideia. A gente entender o papel de cada um, como cada coisa funciona, para a gente ser mais maduro, focar em outras coisas. Porque presta atenção, irmãos, não tem hora que a gente se desgasta com coisa à toa e briga por pouca coisa, porque a gente não entendeu. A gente é igual criança que briga com coisa pequena. Hoje que eu sou pai, eu olho para o Chaves e falo assim, gente, como que esse desenho, como que esse negócio aqui representa exatamente como é a criança? Lembra lá do Kiko, que tinha trocentos brinquedos, ele não brincava com os brinquedos, na hora que o Chaves pegava alguma coisa, ou na hora que o Chaves arrumava uma coisa parecida, ele ia lá e pegava. Nós somos exatamente como o Kiko e o Chaves. A gente desgasta por coisa à toa. Tipo assim, o Francisco quer a igreja pintada de verde. Verde, sarça da IPB. Aí eu quero a igreja cinza claro. Aí a gente briga, a gente se desgasta porque a gente não chega num determinado comum. Irmãos, me ajuda aí, né? Tem mais coisa para nós fazer do que ficar brigando por causa de tinta, de cor da igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando a gente entende essas coisas
mais importantes e fundamentais, a gente para de ser criança, fica brigando com coisa. Ah, eu quero o banco desse jeito. Não, esse aqui é o meu lugar. Ninguém senta aqui. Percebe como que a gente não avança por causa de imaturidade? Essa é a nossa ideia. E aí a gente está falando ainda sobre a liderança do Antigo Testamento. E a gente não conseguiu chegar no Novo Testamento, né? A gente deixa para o domingo que vem. Que aí nós vamos ver também a liderança acontecendo e existindo no Novo Testamento, ainda que o povo de Deus estivesse sob o domínio dos romanos. Essa liderança existia também, para que a gente observe que uma das coisas que estão relacionadas à igreja é liderança. E depois a gente vai entender, né, com o tempo, o que está relacionado à liderança, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. A gente vai avançando de pouco a pouco. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Então vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar. Deus amado, nós queremos mais uma vez te louvar, te agradecer por essa manhã, nossa vida, da misericórdia que se renova sobre nós, o privilégio de termos o Senhor como nosso Deus, de participarmos, ó Deus, e pertencermos ao teu povo, termos irmãos em Cristo, termos essa igreja local, liberdade para poder ler, estudar, aplicar a tua palavra à nossa vida. Obrigado pelo teu Espírito Santo que também ministra ao nosso coração. Ajude-nos, ó Deus, a avançar, a sermos maduros. Ó Deus, a entender o que a gente precisa fazer, porque às vezes nós estamos entendendo de maneira errada e fazendo coisas erradas. Ó Deus, e não chegando a lugar nenhum. Que o Senhor nos dê a graça de poder avançar, para que a gente foque naquilo que é o importante, naquilo que é essencial. Ó Deus, e assim a gente glorifique o Senhor. E assim, ó Deus, a nossa igreja cresça, edifique uns aos outros e alcance outras pessoas. Ó Deus, nos dá isso, mas que a gente se esforce, que a gente, ó Deus, possa valorizar o tempo que a gente tem tido de liberdade, o acesso,